Olá a todos, episódio número 16 de Shemuel Bet, o segundo livro de Shemuel. E no último episódio a gente falou do grande problemático episódio com Davi e Batsheva, onde Davi faz algo errado, mas na questão macro, Deus acaba desculpando ele. Deus desculpa por ele ter recebido esse efeito tshuvá sobre seus atos. Deus desculpa, mas isso não vai ser livre de castigo. Fez um ato muito grave e Natan Hanavi fala para ele que ele vai ter que pagar 4 vezes pelo que ele fez. Ou seja, 4 pessoas da sua família irão ser mortas pelo que ele fez com Uriah Hiti. Assim como ele falou para pagar 4 vezes o dono da carneirinha, o rico para o dono da carneirinha para o pobre, como a gente foi no episódio, nos episódios anteriores. Então aqui também ele vai ter que pagar 4 vezes, com 4 pessoas de sua família terão que morrer por causa desse pecado que ele fez, certo? Por causa desse erro. E, além disso, tem também o erro que ele fez com Batsheva, e para isso terá um castigo que as esposas dele, ou esposas dele, serão pegas em público. Deus falou para ele: você fez em segredo, Davi, você tentou esconder um ato errado com a esposa de uma pessoa, então suas esposas serão pegas em público. Ok, então castigos grandes, mas Davi aceita 100%, como a gente falou, tudo que Deus fala. Inclusive estava disposto a perder o reinado, mas sobre perder o reinado, Deus desculpa ele e ele continuará, realmente terá uma dinastia eterna. Até os dias de hoje a gente reza pelo rei que virá de David HaMelech, um descendente de David HaMelech, certo? Etzemat David Avdecha Merat Atzmiach. Ok, então é isso. E agora vai nascer o filho de Batsheva, certo? A gente falou que Batsheva engravidou desse pecado. E esse filho, ele, assim que ele nasce, já olham que tem algum problema, ele fica muito doente. E o Davi, quando vê que ele está doente, Davi começa a rezar. Isso é uma outra coisa que a gente vê os grandes reis, depois a gente vai ver com Hizkiyahu também, quando a gente chegar em Melachim, nas histórias dos reis, a gente vai ver com Hizkiyahu também. Ele recebeu uma notícia ruim, Davi recebeu uma notícia que esse menino será morto, mas nunca se desiste, nunca tem fim as esperanças. A reza e a desculpa é sempre possível perante Hashem, então, perante Deus. Então Davi vai lá e começa a rezar. Davi ele fica de jejum, ele põe uma roupa de enlutado, senta no chão, as pessoas tentam falar com ele: vem comer um pouco, ele não quer de jeito nenhum, fica 1 dia, 2 dias, 3 dias de jejum, certo? Obviamente bebendo provavelmente alguma coisa à noite, mas sem comer, não quer comer, está em um estado totalmente de reza, totalmente luto, e rezando para Hashem para que esse menino se cure, esse bebê, certo? E aí o bebê, desculpa, esse bebê, ele está muito mal, e finalmente as pessoas estão sentindo muito mal, porque estão vendo que Davi não está comendo já 7 dias, rezando por esse menino, e finalmente depois de 7 dias esse menino, esse bebê falece, morre. E aí os ajudantes de Davi, as pessoas lá do palácio, estavam com medo de contar para Davi, porque eles falaram: se Davi está tão triste assim com ele vivo, imagina agora que a gente vai avisar que ele morreu. Mas Davi começa a perceber que está tendo um murmúrio, uns murmúrios, uns blá 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 entre as pessoas. Fala: o que aconteceu? Morreu o menino? E aí eles falam: sim, realmente morreu esse bebê. E assim que Davi escuta isso,
ele levanta, ele vai para Deus, vai para Beit Hashem, lá provavelmente onde estava o Aron HaKodesh, e ele ele faz uma reza, ele faz uma anulação própria perante a Deus, e depois disso ele se vai tomar banho e vai comer. As pessoas não estão entendendo, falam, como assim, Davi? Você, quando o menino estava doente, você estava todo mal, agora que ele faleceu, você deveria estar mais mal ainda. Agora você está começando a comer. Aí, realmente, ele explica, não, quando o menino estava vivo, tinha chances de Deus desculpar. E isso é um ponto que antigamente não faziam. Antigamente a mortalidade infantil, quando assim, recém-nascido, era muito alta percentualmente, e não havia luto para recém-nascido, a não ser que a pessoa obviamente está de vontade própria, querem se lutar. As pessoas não haviam o costume de se lutar, porque é uma mortalidade infantil muito alta. Então, Davi explica, quando ele estava vivo, tinha chance dele se recuperar, eu rezei sem parar. Agora que ele está morto, isso que Deus queria, e Davi realmente aceita. Isso a gente vai ver continuamente, como a gente viu com Natan HaNavi, que ele fez quando Natan HaNavi falou as más notícias para ele. A gente vai continuar vendo que Davi sempre recebe. Deus decidiu isso, eu recebo. Eu fiquei triste, mas agora eu recebo. Com o seu, eu recebo o que Deus fez. Vamos fazer o melhor disso, vamos tentar seguir para frente, vamos tentar crescer com isso, vamos tentar bola para frente, porque realmente isso é o que Deus queria. E esse realmente é a primeira pessoa a morrer na família de Davi como castigo do pecado de Uriah Hiti, né, o que ele fez para Uriah Hiti, que ele causou a morte indiretamente de Uriah Hiti. Certo? Ok. E aí o Tanakh conta, no fim, finalizando o capítulo Yud-Bet, na verdade um pouco antes, tem mais duas coisas que o Tanakh conta no capítulo Yud-Bet, no capítulo 12, certo? Em primeiro lugar, que Davi continuou amando Batsheva, continuou muitas vezes, num caso assim, como a gente vai ver daqui a pouco na história de Amnon e Tamar, um caso que uma mulher traz tanto, mesmo que o Davi no primeiro momento gostou dela e quis se aproximar dela, às vezes uma mulher que causa tanto problema, o rei vai falar, sai daqui, não quero mais saber. Mas aqui está na conta que Davi continuou amando Batsheva, e aí eles tiveram um outro filho, e esse outro filho, ele simboliza, de certa maneira, como Davi, a justiça de Davi. Porque Davi, ele continuou, em primeiro lugar, ele seguiu para frente, ele não desistiu com o primeiro filho, ele aceitou o que Deus mandou. Em segundo lugar, ele não desistiu de Batsheva, né, por causa ele assumiu os próprios erros dele. A Batsheva não é parte dos erros dele, ele assumiu os erros dele. A Batsheva não tem que sofrer por causa disso. Então, continua amando Batsheva, e desse casamento, o próximo filho que nasce, eles dão o nome de Shelomon, e como é conhecido, Shelomon vai virar uma grande personalidade, uma grande pessoa na história, mas vai ser mais para frente isso. De qualquer modo, o Tanakh aqui já fala que Deus, Vadonai Arevô, Deus amou esse novo garoto, provavelmente por causa desses pontos que a gente falou, que o Davi, ele aceitou o fato do primeiro filho ter ido embora e continuou amando Batsheva. E aí, esse capítulo 12, ele finaliza com a conquista de Rabat Ben Amon, da atual Amã, da capital do povo de Amon, certo? E aí conta como Yoav trouxe Davi para fazer a conquista final. Yoav, ele falou, a gente já basicamente conquistou a cidade, vem
fazer a conquista final, porque normalmente o rei era dado para o rei para mostrar como o rei que teve essa conquista, né? Essa vitória, é a vitória do rei. Então Yoav traz o Davi conquista a cidade, né? E assim a gente fecha o ciclo que a gente abriu lá atrás das conquistas de Davi. Davi conquista as cidades à sua volta e ele tira o rei, né? Como a gente falou, o Nahash tinha falecido, o Nahash Amoni, e o filho dele, o Hanun, já pegou o lugar dele, mas o Hanun, como a gente mencionou em um episódio anterior, ele que causou todo o problema, ele que fez no final ter a guerra entre eles e Am Israel, porque ele não aceitou, o Davi queria mandar os consolos para o pai, ele não aceitou, não havia aceito, então Davi, ele tira o Hanun e ele põe para governar a cidade uma pessoa com quem ele cria uma amizade, mas obviamente uma pessoa subjugada a ele, um outro filho de Nahash Amoni, chamado Shovi, que a gente vai falar mais sobre ele aparece mais para frente na história, mas com isso finalizamos o episódio 16 de Shemuel Bet, até o próximo.